começando mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, de estratégias nutricionais. E a gente vai falar com o nutricionista Davi. Davi, se apresente. Hoje, primeiro, eu queria agradecer aqui pelo convite, né? O Fernando aí que a gente teve a oportunidade de se conhecer aí no próprio consultório de nutrição, né, Fernando? Isso. Eu sou paciente dele. E trocar figurinhas aí. O legal é que apesar do Fernando trabalhar com bariátrica, eu trabalhar no consultório de nutrição, mas a gente tem uma visão muito parecida, né, com emagrecimento, com emagrecimento de verdade mesmo, sólido, resultados de médio, não só de curto prazo, mas também de médio e longo prazo. E eu acho que foi a partir dessa identidade que a gente teve parecido que teve a ideia de me chamar para o podcast de hoje, né, Fernando? Isso, né? E eu trabalho já há 7 anos, na verdade, com mudança de estilo de vida, com emagrecimento. Eu acho que cerca de 80% das pessoas que eu recebo no meu consultório, apesar também de trabalhar com hipertrofia, com performance, com nutrição esportiva propriamente dito, mas 80% das pessoas que eu atendo no consultório hoje são pessoas que buscam emagrecimento. E não é tão simples assim trabalhar emagrecimento, né? Não é simplesmente comer pouco. E eu acho que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, que é para também eu mostrar toda a experiência que eu tenho nesses 7 anos aí, o que foi que eu aprendi e o que é que eu posso facilitar aí através do podcast de hoje para que vocês aí que estão buscando emagrecer, até mesmo para vocês que já fizeram a bariátrica, o que é que a gente pode ter de recomendações e o que é que a gente pode usar de estratégias nutricionais para a gente conseguir ter um resultado não só de curto prazo, mas como eu disse, manter ao longo do tempo também, que é o mais desafiador. Isso aí, Davi. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, né? Davi, antes de falar do nível de performance, né, a gente tem que falar um pouquinho antes, né? A gente tem que discutir sobre o processo de emagrecimento. Quais são os principais erros que acontecem nesse processo de emagrecimento? Eu diria que assim, existem muitos, muito individual, né? Cada pessoa tem um processo seu, né? E eu acho que um erro, a gente pode até começar por aí, né? Existem hoje, quando a gente fala de nutrição, tem muita informação, né? Então você vai no YouTube, você vai no Instagram, você vai ver vários pseudos profissionais ali falando sobre nutrição, falando sobre emagrecimento, e a maioria dessas informações levam ao terrorismo nutricional. São pessoas que querem padronizar uma maneira de emagrecer, e é aí que mora o primeiro erro. Não existe um padrão para emagrecer. Na verdade, a melhor maneira de emagrecer é uma maneira individual. Então, por exemplo, quando chega um paciente lá no meu consultório, eu não já sei o que é que eu vou fazer com ele. Na verdade, através de perguntas, de uma conversa, de escuta, eu vou entender a realidade daquele paciente, eu vou entender a cultura, eu vou entender a relação que ele tem com a comida e, a partir dali, eu vou fazer um planejamento individualizado, não só a nível metabólico, então de nutrientes individualizados de acordo com sua composição corporal, mas também individualizado de acordo com sua cultura, com seus hábitos, com o que ele carrega de história em relação à alimentação. Então, eu diria que um erro muito comum é tentar padronizar uma maneira de emagrecer. Não existe só uma maneira. Existe a maneira do João, a maneira da Maria, a maneira do Francisco, e deve ser individualizado de acordo com a realidade de cada um. E eu acho que também um erro muito comum, que vem também do excesso de informação que a gente tem hoje em relação ao terrorismo nutricional, é fazer restrições calóricas muito exageradas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast de hoje, mas realmente as pessoas exageram muito no nível de restrição. E aí fazem aquelas dietas da moda, né? Dieta cetogênica, jejum intermitente, que prometem muito. É tipo aqueles gurus, às vezes usam essa analogia, né? Aquele guru da internet que te ensina a ficar rico sem trabalhar. Pronto, é mais ou menos emagrecer da noite pro dia fazendo dieta cetogênica, fazendo um jejum intermitente, uma dieta low carb. Então, quando você busca maneiras muito restritivas e quando você busca fazer dietas da moda, coisas que não são na tua individualidade, o que acontece é que normalmente você fica mais compulsivo, né? Então as pessoas acabam reganhando peso, tem até um resultado de curto prazo ali muitas vezes, mas acaba reganhando peso. E é até interessante falar, Fernando, que o que é considerado sucesso mesmo no processo de emagrecimento é em 6 meses tu perder 10% do teu peso, né? Não é em 3 meses tu perder 30%. E eu vou falar mais, eu trabalho 7 anos com emagrecimento. É mais complexo perder só 10% e manter 6 meses do que perder 30 quilos em 2, 3 meses. Tirando, lógico, quando a gente tem um advento aí da bariátrica, né, que é uma maneira de acelerar o processo e de tornar mais viável para vários tipos de pacientes que não conseguiriam fazer um planejamento mais natural, vamos dizer assim, né? E, Davi, a gente tem que ver que é bem individual, né? Cada paciente tem sua individualidade, né? E o tratamento deve ser seguido, né? De acordo com cada paciente. Um erro que eu vejo muito, que até tu comentou, Davi, é o paciente emagrecendo e perdendo muita massa magra. O paciente se preocupa muito no foco de perder do valor da balança, né? Que é valor numérico, e acaba perdendo, junto com isso, massa magra. Qual a consequência disso?
a perda de peso e principalmente pensando na perda de peso duradoura, né? No processo de perda de gordura mesmo, né? Primeiro é interessante falar que um dos principais sítios, né, de usar a gordura como fonte de energia que a gente tem é o tecido muscular, né? O tecido muscular é o tecido do nosso corpo que tem mais mitocôndrias. É lá na mitocôndria que acontece a beta-oxidação, que é um fator limitante do processo de perda de gordura corporal. Então, se você tem menos massa muscular, se você tem um tecido muscular menos ativo, né, o teu metabolismo ele fica prejudicado. A tua capacidade de transformar a gordura em energia, ela vai ser piorada. Então, normalmente, quando você perde muito peso em pouco tempo, e aí, em consequência disso, vem a perda de massa magra, de massa muscular, você fica com o metabolismo mais lento, literalmente. E aí, consequentemente, você vai ter uma tendência a estagnar no processo e a reganhar aquele peso. Isso é uma complicação metabólica, vamos dizer assim, né? Mas a gente também pode ter complicações estéticas também. Por exemplo, quem perde massa muscular normalmente tende a ficar mais flácido, né? Então vai ter mais flacidez ali, esteticamente falando. Não é simplesmente perder peso, você vai chegar... Tem gente que, eu quero perder peso para chegar no nível atlético, ganhar definição muscular. Muitas vezes você pode ficar magro e continuar com a mesma silhueta, né? Porque você perdeu músculo, perdeu gordura, mas às vezes você diminui de volume, mas continua com um percentual de gordura alto, porque você perdeu um percentual muito grande de massa muscular. Então, esteticamente falando, as pessoas que emagrecem e têm mais sucesso são aquelas pessoas que conseguem manter a massa muscular durante o processo ou perder o mínimo possível, dependendo do nível que o paciente está, ou o nível de obesidade que ele está. E aí uma coisa interessante também é que muitas vezes acontece que quando o paciente tem uma perda de massa muscular muito expressiva, né, muito substancial, ele acaba reganhando aquele peso com mais facilidade, né, porque o metabolismo fica muito lento. Né, então fica mais fácil de reganhar o peso. Né. Tem muita gente que emagrece, Fernando, e perde ali 30 quilos, vamos dizer assim, na balança, perde 30 quilos, um obeso, por exemplo, perdeu 30 quilos, e daqueles 30 quilos ali pode ter sido 20 quilos de massa magra e 10 quilos de gordura. Isso pode acontecer, né? E aí aquele paciente ele perdeu pouca gordura no final das contas, né? Já tem gente que emagrece, por exemplo, 30 quilos ao longo do tempo, perdeu 35 de gordura e ganhou 5 de massa muscular. É um paciente que ele tem muito mais chance de continuar emagrecendo, esteticamente falando, vai ser um resultado muito melhor. Exagerei um pouco nos números aqui para ilustrar, né? Mas quando a gente fala de obesidade grau 3, ali, nível 3 de obesidade, muitas vezes é esse tipo de coisa que acontece, né? Então, para questões estéticas, é muito importante manter massa magra para a continuidade do emagrecimento. É muito importante manter massa magra e também para a saúde, né? Porque eu acho que uma das maiores causas de invalidez aí na terceira idade talvez seja quedas que são relacionadas por perda de massa muscular, né? Então é muito importante manter o tecido muscular. Tem até o Fernando que sabe muito mais disso do que eu, né? Massa muscular está ligada até com longevidade, né, Fernando? Então, assim, é muito importante manter massa muscular no processo de emagrecimento. Uma maneira que a gente tem de medir o resultado, que não seja pela balança propriamente dita, né? Porque perder peso não é diretamente proporcional com perda de gordura. Significa que se tu perder 10 quilos de peso na balança, não significa que tu perdeu 10 quilos de gordura. Você pode ter perdido 12 quilos de gordura e ter ganhado 2 de massa muscular, ou você pode ter perdido 8 quilos de massa muscular e ter perdido só 2 de gordura, você perdeu os mesmos 10 quilos nessas duas condições. Então, como é que a gente faz para mensurar a perda de gordura com mais precisão? Se for indivíduos obesos, bioimpedância. Né? Tem um aparelho que é muito bom, não sei se você já ouviu falar, que é o BodyPod, que é a plastimografia computadorizada. Esse aí é padrão ouro, mas aqui eu acho que em Fortaleza nem tem. Alguns cantos lá, alguns laboratórios, algumas clínicas lá de São Paulo, Rio de Janeiro tem. A nível laboratorial dá para usar. Mas o que a gente tem hoje mais fácil aqui, que é confiável, bioimpedâncias boas, obedecendo todo o perfil, todo o pré-exame que tem que ter, o jejum e tal. A bioimpedância é um exame que tende a dar um padrão de erro maior do que o adipômetro. O adipômetro é um aparelho que a gente consegue medir a espessura da pele do paciente. E aí, como o tecido adiposo, a maior parte dele, que é o subcutâneo, está logo embaixo da pele, então pela espessura da pele a gente consegue mensurar o quanto de gordura que o paciente perdeu. Sendo que em pacientes obesos acaba que o adipômetro não se torna muito preciso, porque a dobra é muito grossa, né? E aí, nesse caso, é melhor a gente utilizar a bioimpedância. Mas quando você tem um paciente que está só com sobrepeso, aí o adipômetro acaba sendo mais confiável se quem está avaliando tem experiência. Porque como o adipômetro a gente mede em milímetros, acaba que você também depende muito da experiência do avaliador. Então, medir a perda de gordura por adipômetro, por bioimpedância, é muito melhor do que medir por perda de peso na balança. Aquela história, né? O paciente está perdendo peso, mas não está emagrecendo, na verdade, né? Porque está perdendo massa muscular. E eu falo sempre para os meus pacientes que massa muscular é cara, né? É muito difícil construir músculo, né? Os meus pacientes do pós-operatório, principalmente, normalmente eles querem perder muito peso e muito rápido. E eu digo, não, calma,
se perder demais, tem alguma coisa errada. Vamos ver aqui a bioimpedância, vamos ver realmente o que tu tá perdendo é gordura ou músculo. Porque se tiver perdendo músculo, não adianta de nada. Sim. Porque ele vai ser aquele paciente que vai cair tanto o metabolismo dele, que vai ser aquele paciente do insucesso, aquele paciente que vai reganhar peso. Perfeito. Mesmo com a dieta muito restrita que o paciente da bariátrica consegue seguir no primeiro ano, no segundo ano, como ele vai ficar com massa muscular tão pequena, não vai ser suficiente para conseguir continuar o processo de perda de peso. Então, às vezes, tu até prefere que o paciente perca um pouco menos de peso, sabendo que ele está ganhando músculo, né? Do que ele perder muito peso em pouco tempo, perdendo músculo junto, né? Sem dúvida, porque esse paciente, por exemplo, a cirurgia bariátrica no SUS, que normalmente acaba não fazendo a bioimpedância, acaba sendo aquele paciente do insucesso, porque não tem um acompanhamento não tem um acompanhamento de alguns serviços, né? Lógico que existem serviços excelentes que acompanham muito bem, inclusive no SUS. Mas a gente sabe que é aquele paciente que pode estar perdendo peso, está perdendo lá 30, 40 quilos, e disso foi 20 quilos de músculo. Então, qual vai ser a importância disso, entendeu? Assim, qual vai ser não vai ser duradouro, não vai ser sustentável essa perda de peso. Perfeito. A gente estava até comentando aquela paciente em questão que a gente estava comentando aqui, que foi uma paciente em comum, né? Que você atendeu lá, que eu atendi também lá na clínica, que era uma paciente pós-bariátrica. E ela teve um resultado excelente, porque ela saiu de um quadro de excesso de gordura corporal para um nível atlético. E foi direto, assim. Hoje ela tem um aspecto atlético e tal, de composição corporal. E ela fez isso fazendo a bariátrica, que não é uma coisa tão comum, né? Porque acontece muitas vezes, como a gente falou, de ficar com aquele aspecto mais magro, mas sem massa muscular. E uma das características que essa paciente teve é que ela perdeu menos peso do que o normal, que se perde porque ela investiu na musculação e ela se esforçou para comer um pouco mais, né? Porque o que acontece muitas vezes na bariátrica é que o estômago está tão pequenininho que o paciente faz uma restrição maior do que deveria quando ele não tem uma boa orientação nutricional, né? No caso dela, a gente foi trabalhando para ela se esforçar para comer um pouco mais. E aí ela conseguiu ter um resultado meio melhor do que a média ali, né? No consultório, né? Só focar, justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, Davi. E como faz para emagrecer sem perder músculo? Como é que a gente faz esse ajuste proteico, assim, a parte da nutrição, o que é que pode ser feito? Eu acho que o principal, né? O principal ponto é porque o nosso tecido muscular, existe aquele termozinho que é um termo que eu li até num livro aí, que falava sobre outro tema, que era antifrágil. Que o antifrágil é um tema que tu já viu? Você já ouviu esse termo? Pronto, que ele é o que se beneficia com estresse, né? Então, o nosso músculo ele se beneficia com estresse. E quando você não faz musculação, você vai ter uma perda de massa muscular muito mais expressiva. Então, a musculação é algo que estressa o músculo e, consequentemente, estimula que ele cresça de tamanho, né? Então, o papel central, o ponto central, a gente tem que estimular que o músculo sintetize proteína. O músculo é todo formado de proteína, né? Vocês imaginam aí o músculo como se fosse uma parede e a proteína é o tijolo dessa parede. Mas não adianta nada tu fornecer tijolo se não tiver alguém construindo. O material de construção vai ficar lá, mas a parede não vai ser construída. Então, tu precisa do estímulo do treino. Então, o treino ele estimula o teu músculo a sintetizar a proteína e aí tu tem que dar o material de construção para o processo acontecer. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é durante o processo de emagrecimento você ter uma boa orientação de um profissional de educação física num treino de força. Né, fazendo um treino de força, que é um treino que estimula a síntese proteica muscular. E aí, dentro do processo, o que é que acontece, onde é que bate muita questão? Porque para você ter uma perda de gordura corporal, para você ter uma perda de gordura mesmo, você tem que fazer uma restrição calórica, né, Fernando? Então, você tem que comer menos calorias do que você gasta. E aí muitas pessoas acabam exagerando no nível da restrição. E essas pessoas até treinam musculação, mas elas não têm energia para progredir no treino. E o ganho de massa muscular, como eu falei para vocês, ele só vem se você conseguir estressar teu músculo. E você só vai conseguir estressar o teu músculo se tu conseguir evoluir no treino, comparando tu contigo mesmo. Então é importante que progredir carga, fazer uma progressão de carga no treino de musculação. Só que como tu tá fazendo uma restrição calórica, tu não tem energia para progredir carga. E aí é que entra um ponto. Para a gente trabalhar isso, a gente tem que fazer uma restrição calórica moderada. Então, se você tem um gasto calórico X e você consome 50% a menos do que aquele gasto calórico, isso está errado. Você vai ter perda de massa muscular. A literatura científica fala que você tem que fazer restrições de, no máximo, 35%. Né? Então, um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não conseguem ganhar massa muscular ou manter massa magra durante o processo de emagrecimento é porque não faz musculação, está fazendo só aeróbico, então nem está fazendo exercício, está só comendo menos.
Ou 2, está até fazendo musculação, mas está fazendo uma restrição calórica muito exagerada e aí, consequentemente, não consegue progredir no treino, não estressa o músculo e o músculo não cresce. A gente teve até um episódio, Davi, falando justamente da educação física. E o Elton, né, que é o educador físico que veio, ele disse que ainda tem uma certa desinformação de alguns profissionais de educação física que acabam vendo paciente obeso, ou então paciente no processo de emagrecimento e coloca isso só na aeróbica, né? Por exemplo, o paciente, meu paciente pós-operatório, eu estimulo a fazer só musculação, porque ele tem uma dieta restrita, ele vai ter por causa da cirurgia. Ele vai perder de qualquer jeito, Ele vai perder de qualquer jeito. E a aeróbica, tipo, o tempo que ele gasta ali é muito melhor ele tentar estressar o músculo para conseguir a construção de massa muscular. Perfeito. Mas eu tenho uma certa resistência de alguns profissionais de educação física que vê o paciente obeso e acha que não. Acha que ele, na verdade, ele tem que fazer aeróbica. Davi, aí eu vejo que os pacientes no processo de emagrecimento, ao longo da vida, eles vão criando fobia de alguns nutrientes, né? Por exemplo, fobia a carboidratos. Eu vejo o paciente tem uma fobia enorme de comer carboidrato e depois da cirurgia, ele continua com isso. Então, ele já tem uma dieta bastante restrita e alguns ainda querem fazer uma restrição maior. O que a gente pode dizer para esse paciente assim, que não quer seguir o plano nutricional, porque a vida toda disseram para ele que o carboidrato engordava e ele ia ganhar peso, e agora, na verdade, talvez essa fobia que ele tenha de comer carboidrato é o que atrapalhe o treino dele, atrapalha o processo de emagrecimento. Essa pergunta aí é muito boa, Fernando, muito boa, porque eu acho que com todo esse terrorismo nutricional, toda essa desinformação, né, que a gente tem na internet, eu acho que o que eu mais me especializei nesses últimos 7 anos foi como argumentar para as pessoas acreditarem que elas vão emagrecer comendo carboidrato. Porque realmente é um desafio, né? As pessoas têm medo e é normal. Se você que está em casa assistindo podcast, né? Se você já foi obeso, emagreceu, ou então até mesmo se você está nessa condição de obesidade hoje, provavelmente você deve ter receio de comer carboidrato, você deve ter medo de reganhar o peso, né? Então é 100% normal ter medo desse nutriente pelo tanto de informação que a gente tem que vilaniza o carboidrato, né? Então essas são as consequências aí do terrorismo nutricional e acaba gerando aquela relação de compulsão, culpa, e você nunca consegue emagrecer. De fato, as pessoas que eu virem tendo mais sucesso no processo de emagrecimento são pessoas que fazem um bom consumo de carboidrato, né? Cerca de 40% a 50% das calorias provenientes de carboidrato, né? Isso é um excelente consumo de carboidrato. E alguns motivos são importantes para isso. O primeiro deles, é importante salientar que o que emagrece é a restrição calórica, né? Então, você gasta, por exemplo, 2.500 calorias por dia. Você tem que fazer uma restrição calórica de até 35%. Então, uma dieta de mais ou menos 1.700 calorias. Pronto, aí eu tenho ali, poxa, eu sei que esse paciente que para emagrecer ele precisa comer 1.700 calorias. Agora eu vou montar o plano dele. O que é que eu vou colocar no plano dele para bater 1.700 calorias? Só tem 3 coisas. Carboidrato, proteína e gordura. São os 3 macronutrientes. Vitaminas e minerais não fornecem calorias, né? Então, a única coisa que fornece caloria, que é energia, são os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Cada grama de carboidrato fornece 4 calorias, cada grama de proteína fornece 4 calorias e cada grama de gordura fornece 9 calorias. Então, veja bem, a densidade calórica da gordura é bem maior do que o carboidrato. Uma colher de sopa de azeite tem aí 130 calorias, brincando, 120 calorias. Enquanto 4 colheres de sopa de arroz tem mais ou menos a mesma quantidade de calorias. Então você vê o volumezinho da gordura e o volume do arroz ali e você está comendo a mesma quantidade de calorias nas duas situações, né? Então é mais fácil engordar comendo gordura do que comendo carboidrato. Um dos motivos para isso é que a gordura tem mais calorias do que o carboidrato. Então, quando eu vou montar o plano, se eu colocar muita gordura, facilmente eu passo daquelas 1.700 calorias. Se eu botar a gordura baixa, eu consigo colocar muita comida, um volume bom de comida, e mesmo assim está dentro daquelas calorias que o paciente vai conseguir perder peso, vai conseguir perder gordura se ele seguir. O carboidrato ele não vira gordura, assim como as pessoas pensam, né? Na verdade, o carboidrato ele é estocado no nosso corpo. A gente tem uma reserva de cerca de 80 gramas de carboidrato estocado no fígado e de 300 a 700 gramas estocado no músculo, né? Então, você tem uma reserva gigantesca de carboidrato no teu corpo. Principalmente se você faz treino de força, se você faz exercício. Para você ter uma ideia, Fernando, um treino de musculação ele é capaz de depletar 90% da quantidade de carboidrato do músculo. Então, é normal, vamos supor que tu acumula aí 400 gramas de carboidrato no teu músculo. Depois de um treino de musculação, é normal tu sair daquele treino só com 40 gramas de carboidrato no músculo. Então, o que tu come de carboidrato não vai virar gordura, ele vai, na verdade, restabelecer os teus estoques de glicogênio. E aí a gente precisa ajustar a quantidade de carboidrato de acordo com a tua capacidade de treino. E aí entra o primeiro ponto, né?
Então, o carboidrato tem menos calorias do que gordura, é um ponto. Então, ou seja, teoricamente engorda menos. O carboidrato é estocado no nosso corpo, na forma de glicogênio. Então, ele não é assim, você come carboidrato e ele vira gordura, né, como as pessoas falam. E você utiliza o carboidrato como fonte de energia na hora do exercício físico. Então, ou seja, você tem que comer carboidrato para repor aquilo. E ainda tem um ponto que é muito importante em relação à questão do metabolismo. Sabe o que é que acontece? Carboidrato, ele exerce um papel como um sinalizador metabólico. A nossa tireoide, ela produz o T4, né? Que é um hormônio que é inativo. Ele precisa ser convertido no T3 para que ele tenha toda aquela questão metabólica de ficar com o metabolismo acelerado, etc. Quem é que faz essa conversão? São uma série de enzimas que são chamadas de deiodinases do tipo 2. Quando você tem uma dieta baixa em carboidrato, essas enzimas estão menos expressas. E aí, consequentemente, a tua tireoide funciona mais lenta, né? Você tem uma menor conversão de T4 e T3, então o metabolismo está mais lento, você vai ter uma tendência a estagnar no processo de emagrecimento. Então, olha só, você perde performance no treino, você não consegue treinar pesado se tiver restrição de carboidrato, você fica com o metabolismo mais lento, você fica mais compulsivo, a tua dieta vai ser mais chata, vai ser mais difícil de fazer, porque na alimentação natural do brasileiro, a alimentação média do brasileiro, 60% do que a gente come é carboidrato. Então, arroz, macarrão, feijão, todas as frutas praticamente tirando abacate, aveia, granola, tapioca, cuscuz, tudo isso é carboidrato. Então, se tu tem que restringir tudo isso, meu amigo, você praticamente vai ter que viver uma vida completamente antissocial, né? E aí isso muitas vezes foge do que o paciente precisa e ele não consegue. As pessoas que eu vi na minha vida como nutricionista emagrecerem mais, terem melhor sucesso no processo, não eram as pessoas que ficavam tentando restringir carboidrato e perder muito peso em pouco tempo. Na verdade, são as pessoas que comiam carboidrato de uma forma adequada, nem muito, para não passar das calorias que ela precisa comer, nem pouco para ela não ter esses efeitos colaterais relacionados aí abaixo de carbo. Eu poderia passar aqui 2 horas falando dos benefícios de carboidrato no emagrecimento, né? Mas citei alguns aí que, ao meu ver, são os principais. E é isso. A gente vê que é um terrorismo, né, que tem. E importante, Davi, isso é principalmente, por exemplo, no meu caso, né, dos pacientes do pós-operatório. É o paciente lá que já conseguiu uma perca de peso boa e meio que estagna, né? E ele, como eu falei, tem muita dificuldade de voltar a comer carboidrato, entendeu? Ele tem muita dificuldade de seguir o plano alimentar do nutricionista, né? Ele diz, doutor, não, eu vou engordar de novo. Eu disse, não, calma, né? Talvez você ganhe peso se você não cumprir isso, né? Porque, como eu falei, o metabolismo vai lá para baixo. Exatamente. Davi, voltando aqui ainda, que eu acho que é um tema muito importante de falar sobre a construção de músculo, né? Todos os pacientes da bariátrica têm que usar algum suplemento whey protein, né? Por exemplo. E outros suplementos como creatina, né? Qual a importância que tu vê desses suplementos para os pacientes, tanto o paciente pós-bariátrico como o paciente no geral, que estão no processo de perda de peso e principalmente que já estão indo para o nível de performance? Perfeito. Então, o que é que acontece, gente? Lembrando que o carboidrato é ele que potencializa a melhora de desempenho no treino, né? E aí você cumpre o primeiro passo. Tudo aqui está se interligando, né? Então você percebe, se você faz uma dieta adequada em carboidrato, uma restrição calórica, você consegue treinar pesado. Aí se você treinou pesado, o que foi que você fez com o teu músculo? Você sinalizou ele para sintetizar proteína, né? Então o teu músculo está sinalizado para sintetizar proteína. Se tu não treina pesado, ele não está sinalizado. Vamos supor que tu está comendo uma boa quantidade de carboidrato, tu está fazendo uma restrição calórica moderada, ou seja, não é uma restrição calórica muito severa, tu está comendo menos do que gasta, mas não é muito menos do que gasta, no máximo 35% a menos do que gasta, e agora o teu músculo está sinalizado para sintetizar proteína. Ele vai precisar do material de construção. Então, o paciente precisa consumir de 1,8 a 2,4 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal para ele apresentar um ganho de massa muscular ou para manter a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Sendo que muitas vezes é difícil chegar nessa quantidade, principalmente no paciente que fez a cirurgia bariátrica, né? Porque proteína é algo que dá muita saciedade, né? Então, você facilmente consegue comer 300 gramas de macarrão. Agora, comer 300 gramas pesado depois de feito mesmo de frango é um pouco mais difícil, né? Então, proteína dá muita saciedade. Às vezes é difícil bater a quantidade de proteína só com frango, carne, peixe, ovo, leite e derivados. E aí o whey protein é uma proteína que é doce, né? Então já é diferente do tradicional, porque normalmente a proteína é salgada, né? Frango, carne, peixe e ovo. Então você já consegue ter uma variedade maior na dieta. Para bater aquele de 1,8 a 2,4 gramas de proteína para cada quilo de peso, você consegue fracionar com mais facilidade, que é outro ponto importante também no processo na ingestão proteica. Você deve fracionar a proteína durante o dia, que é algo que vai estimular mais ainda o ganho de massa muscular. Então, o whey protein serve para isso. É justamente para bater a quantidade de proteína com mais facilidade, de forma mais gostosa, e tu conseguir fracionar ao longo do dia o consumo proteico mais fácil. E já a creatina, tu falou também sobre a creatina, né? Já a creatina é um suplemento que pode ajudar em relação à melhora de performance no exercício físico. Então,
de todos os suplementos para melhora de performance, a creatina é o melhor de todos. Né? Então, isso porque existe um sistema no nosso músculo que ele depende da creatina para funcionar. Hoje, sem suplementar a creatina, todo mundo já tem creatina lá dentro do músculo e todo mundo já tem creatina nos neurônios. Certo? Só que a gente tem uma quantidade limitada de creatina, que é uma quantidade que o nosso corpo produz e que a gente consome se você come carne e frango, você come cerca de 1 grama de creatina por dia. E aí você produz ali também uma certa quantidade. Então, você tem uma quantidade X de creatina no teu músculo. Quando você suplementa com 6 gramas de creatina por dia durante 2 semanas, em termos gerais, você consegue aumentar em 56% a quantidade de creatina dentro do teu músculo. E por que isso é bom, Davi? Primeiro, você aumenta a retenção de água dentro do músculo e isso favorece mecanismos genéticos relacionados à hipertrofia muscular. Segundo, isso vai te dar mais força no treino, porque qual é a função da creatina dentro do músculo? Potência. Então, se você está ali fazendo um supino reto, por exemplo, e aí você precisou botar muita força, né? Então a creatina ela vai ajudar a levar ATP, a levar fosfato, na verdade, para a contração do teu músculo e tu conseguir levantar aquela carga. Então a creatina ela te dá mais explosão, tu vai conseguir progredir carga mais rápido se tu tiver mais creatina dentro do músculo. E se tu estressa mais o teu músculo e treina mais pesado, como a gente falou no começo da conversa, você consegue manter mais massa muscular. Então a creatina com certeza é um excelente suplemento aí para ser utilizado durante o processo de emagrecimento e muita gente tem medo, né? Diz que engorda. Diz que engorda. Engordar, né? O quê, né? Ganhar gordura. Como é que a pessoa toma creatina vai ganhar gordura, né? Não tem sentido. Não tem sentido. No máximo, ela pode ganhar peso. Ganhar peso, isso. Porque a creatina existe um processo que é chamado de osmolaridade. Então, sempre que você aumenta a quantidade de uma partícula... Isso é um dos motivos pelos quais também muita gente tem medo do carbo, de comer carboidrato, né? Cada grama de carboidrato que você come, que entra no teu músculo, ele leva consigo 3 gramas de água. Então, tu tá retendo água dentro do teu músculo. Isso é muito bom para vários processos fisiológicos. É muito bom você reter água dentro do músculo. Mas só que isso mascara a tua perda de peso na balança. Não muda a tua estética corporal, tu não vai ficar inchado nem nada do tipo. Não é uma coisa assim tão significativa. Mas, no máximo, ele pode, ao invés de tu perder 3 quilos na balança, tu vai perder 1,5 kg se tu suplementar creatina. Sendo que tu perdeu a mesma quantidade de gordura. A diferença é que tu perdeu menos massa muscular ou deixou de perder músculo. Né? Então, ou seja, a creatina ela pode até mascarar a perda de peso na balança, mas isso não significa que ela está atrapalhando o processo de emagrecimento. Isso mesmo. E, Davi, eu acho que é uma pergunta que muita gente que vai escutar esse podcast está querendo saber. Como o paciente pode sair do efeito platô? Aquele paciente que já está... Primeiro, acha que está treinando bem, acha que está seguindo o plano alimentar ok, mas ele não consegue, ele está estagnado na perca de peso. Se a gente for notar, tu já respondeu isso ao longo desses 25 minutos que a gente está falando aqui, mas tu pode resumir para a gente como o paciente pode sair desse efeito platô? Sim, com certeza, Fernando. Eu acho que o efeito platô, vamos supor que o paciente ele não está com dificuldade de controlar o apetite. Pronto, ele chegou no efeito platô, não porque ele não está seguindo o plano. Ele está seguindo o plano, está fazendo exercício, não está conseguindo perder gordura. Esse é o caso. Né? Então, o que é que acontece? Nesse caso, que o problema não é a adesão ao plano, provavelmente ele está no efeito platô porque ele está com metabolismo lento. Então, o que acontece, gente? O que emagrece não é comer pouco, é comer menos do que gasta. Só que o teu gasto calórico ele não é fixo. Né? Se tu come muito menos do que gasta, o teu corpo ele tem que regular essa balança. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a tua termogênese, que é o quanto de calor que tu produz. Para produzir calor, tu gasta energia. Se tu produz menos calor, o teu gasto diminui e você fica com metabolismo lento. Então, tu tá comendo pouco, teu metabolismo tá lento. Esse é o motivo do platô. Comendo pouco, metabolismo lento. O que é que a gente tem que fazer para quebrar esse momento de platô? A gente tem que trabalhar um ajuste metabólico. Então, você tem que deixar o metabolismo daquele paciente mais acelerado, fazer ele produzir mais calor, fazer ele gastar mais energia, fazer mais termogênese. Como é que a gente faz isso? Aumentando as calorias e evoluindo no exercício. Né? Então, essa combinação quebra qualquer tipo de efeito platô. Então, sempre, Fernando, que chega um paciente lá no consultório que está no efeito platô, ele está numa dieta low carb, ele está fazendo uma restrição calórica muito severa, ele não está conseguindo evoluir no treino, ele está em treinar só por treinar. Ele não progride carga se ele está fazendo corrida, ele não aumenta a distância da corrida, ele não diminui o pacer, que é o ritmo da corrida. Então ele está treinando, ele está correndo sempre no mesmo ritmo, ele está treinando sempre do mesmo jeito. E ele está comendo pouco, ele está no platô. O que é que a gente faz? A gente tem que subir as calorias porque tu tem que dizer assim pro teu corpo, ó, a gente não está no estado de escassez. A gente tem comida aqui. E aí o teu corpo vai entender aquilo se tu aumentar um pouquinho o carboidrato, ajustar a proteína, 1,8 a 2,4, aumentou um pouquinho o carboidrato e faz aquele paciente ter uma boa orientação com o profissional de educação física para evoluir no treino. O teu metabolismo está lento. Quando tu aumenta um pouquinho as calorias, evolui no treino, o teu gasto ele vai subir além daquele aumento. E aí mesmo comendo um pouquinho mais, agora sim, tu vai estar comendo menos do que gasta e vai conseguir sair daquele efeito platô. Perfeito, Davi.
E é isso, eu cometi esse erro como paciente. Quando eu fui para a consulta contigo, eu como paciente, eu tinha esse erro. Eu tinha uma dieta com pouco carboidrato, muita mais gordura e muita proteína. E eu via que eu não melhorava no treino. Eu achava que eu já tava ok lá, e eu vi não, que na verdade eu tava comendo pouco, né? Eu me lembro quando tu fez meu plano lá, tu disse que eu comia pouco carboidrato ao longo do dia. E detalhe que o Fernando aqui comeu 1,85 m de altura aí, treinando crossfit 5 vezes na semana, viu? Aí eu vi o quanto é importante ter um profissional muito bem treinado, né, em relação a isso, né? E acreditar, né, no seu profissional. Tem muita gente que não quer acreditar no método, né, do nutricionista. Então, se encontrar um nutricionista que realmente você acreditar nele, que vai dar certo. E é o nutricionista, e uma coisa, até um fato importante, nutricionista é quem passa dieta, né? Então, quem faz plano alimentar é o nutricionista. É porque eu tive um seguidor meu que ficou irritado porque eu comentei lá que quando o médico passa dieta, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que o médico passa orientações, né? Sim. Pode dizer, uma dieta low carb, uma dieta não sei o quê, mas plano alimentar realmente só o nutricionista que tem a capacidade técnica de prescrever. Com certeza, totalmente. Davi, é isso. Estou muito feliz, foi excelente o nosso episódio. E tirou todas as dúvidas. Aqui eu tinha mais perguntas, mas tu já respondeu tudo, praticamente. Perfeito, Fernando. Assim, foi bem legal a conversa, porque muitas vezes é como eu estava conversando, né, Fernando? Às vezes a gente acaba, como tu mesmo falou, tem esse lance de médico, nutricionista, às vezes disputa ali por um mesmo paciente e tal, mas na verdade funciona muito bem quando a gente faz o trabalho em conjunto, né? Isso. E eu fico feliz demais, assim, quando eu vejo o Fernando, que é um médico, que é um médico bariátrico, né? Que a gente consegue ter tanta coisa em comum, assim, ter uma conversa tão que a gente nem ensaiou nada aqui e tudo. Foi. E tá tendo uma conversa aqui que a gente concorda com tudo e que não... isso é uma visão bem, bem bacana, assim, né? Esse trabalho multidisciplinar, quando você tem uma equipe multidisciplinar que trabalha junto, que tem o mesmo ideal e tudo, as coisas funcionam muito bem. É porque a ciência é uma só, né? Assim, quando a gente vê que a pessoa tem o conhecimento técnico, não tem como fugir muito disso, né? A questão é que as pessoas inventam, né? Bota coisa da cabeça, ou então acaba não sendo aquela evidência realmente que funcione, não, né? Que às vezes é vendável, né? Você enfeitar o pavão e tá, mostrar, e às vezes você tá vendendo ali, doutor Tabajara ali, né? Mas acaba vendendo. Tem meio que tá vendendo exclusivamente a experiência pessoal dele, né? Isso. Que não tem. Os pacientes são individuais, né? A gente é individual. E para cada paciente vai ter o melhor método, né? Sim. Davi, deixa um recado final para os nossos ouvintes. Gente, então, assim, o que eu posso falar para vocês, assim, eu acho que a melhor maneira que eu posso contribuir de alguma forma para o processo de vocês daqui, né? Vocês aí, eu aqui, eu acho que é falando para vocês que qualquer tipo de informação que vocês verem que leve ao terrorismo nutricional, endeusar um alimento, endeusar um suplemento, endeusar um profissional ou endeusar uma dieta, enquanto colocar como vilão um alimento, colocar como vilão uma dieta, colocar como vilão... Na verdade, tudo é um contexto, né? Então, a gente trabalha muitas variáveis no processo de emagrecimento, é algo bem complexo. Tanto que você vê que tem médicos, tem profissionais de educação física, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem vários profissionais diferentes que trabalham com emagrecimento, então é algo bem complexo. E fujam de informações muito restritivas, fujam desses terrorismos nutricionais, né? Dessas questões que podem atrapalhar vocês. Na verdade, que eu vejo que hoje, quando a gente fala de questões sociológicas, né? Um dos maiores problemas que levam à obesidade no mundo hoje é o terrorismo nutricional, né? Então, busca o equilíbrio. E o ganho de gordura corporal é um desequilíbrio. A perda de peso rápida, muitas vezes, também é um desequilíbrio. Isso não vai melhorar a tua qualidade de vida. Quando você busca equilibrar a tua relação com a comida, aí sim que o processo acontece de uma forma legal. E é muita informação. Então, você não tem como buscar informação sozinho. Então, eleja profissionais aqui, podcast, né, que vocês estão assistindo aqui, que é excelente, com profissionais que são capacitados e tudo. Eleja pessoas para serem curadores, né, que são pessoas que estudaram para curar aquela informação, levar para você de uma forma didática, para que você possa realmente ter um resultado de fato e não fique ali só comprando produto, emagrecendo e reganhando, emagrecendo e reganhando, que isso só vai ser ruim para a sua saúde psicológica, para o seu bolso e também para a sua saúde metabólica, né? Perfeito. E como é que a gente se encontra, Davi, nas redes sociais? Bota lá Davi Trompieri Nutri, no Instagram, lá Davi Trompieri Nutri, que vocês vão me achar lá. Perfeito, Davi. Muito obrigado mesmo. Valeu, foi excelente. Fernando. Obrigado, cara. E pessoal, a gente fica por aqui. Aproveite para seguir a gente. Uma questão de saúde, e no YouTube também. Se inscreva. E é isso. Até mais.